esse trabalho que o Rafael veio fazer Você precisava de ouvir isso? comigo aqui hoje, eu precisava ouvir. Amém. E Glória de a Deus. repente você Aleluia. que está na mesma situação que eu e que está assistindo, Amém. Amém. escuta e opera nessa obra aí. Olá, meus amados irmãos, como que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Augusto e fiz esse canal em prol de você que está chegando aí agora, porque não é à toa que todas as coisas acontecem e nenhuma coisa acontece por acaso. E se esse canal foi feito, ele foi feito com um propósito: fazer a obra do Senhor, assim sucessivamente. Fazer a vontade do Pai, é isso que importa. Amém. Né, Geraldo? Isso. Estou aqui com meu amigo Geraldo, filho do seu Expedico, aqui em Novo Horizonte do Norte. Aí às vezes você está chegando, poxa Rafael, mas você começou a gravar um vídeo, o que você está falando, o que você vai fazer? Pois é, irmãos, acredite se você quiser, o Espírito Santo tem me incomodado para mim vir falar com essa alma, com esse rapaz que tem um grande talento, seu Geraldo, que vive há quantos anos aqui, Geraldo? Aqui em Novo Horizonte? Nós chegamos em 92 aqui. Então tem 32 anos. 32 anos o Geraldo tem aqui. Você é nascido na onde? Bonito, Mato Grosso do Sul. Em Bonito, Mato Grosso do Sul. Isso. E depois vocês, fica aí gente, fica no vídeo que vocês vão entender o que vai acontecer, o que de fato vai ocorrer. Não é à toa que você está vendo esse vídeo. Quem sabe, por algum motivo, você também está sendo um Geraldo na vida. Um homem que tem todo o talento pela frente. Mas, infelizmente, gente, ele escolheu alguns caminhos, né, Geraldo? O Geraldo escolheu alguns caminhos, ou como às vezes você mesmo também escolheu alguns caminhos, e que tudo que você às vezes vai fazer não dá certo, ou escolhe amizades erradas. E por quê? Estamos aqui na casa do Geraldo. Geraldo, para as pessoas que estão te assistindo entender melhor, quem era o Geraldo há alguns anos atrás? O que você já fez? Qual que é, Geraldo, o seu trabalho que você fazia antes? Rafael, um dos trabalhos que o povo sempre comenta foi um teatro que eu fiz com uma turma de 8ª série, na Rosemar Carlos José. Sim. Inclusive passou por aqui. Teve vários locais que a gente teve gravando com essa turma. Esse ficou marcado, viu? Você sente falta? Sinto. E vou voltar, se Deus quiser. O ano que vem eu volto. Você já entendeu, né, pessoal? Irmãos e irmãs, que o Geraldo era professor, né? Mas o que aconteceu na sua vida, Geraldo? Por que você não continua mais fazer esse trabalho? Continuar a sua vida ali dando aula ali na escola? O que aconteceu? Eu não posso negar, Rafael, que... Você pode falar que não precisa dar volta. Um pouco... Vai no rumo. Foi por causa da bebida? Por causa da bebida que me atrapalhou um pouco. Inclusive eu fui internado lá em Minas Gerais por causa disso aí, por causa do álcool. Também é a única droga que eu usei. Você já fazia uso de bebidas alcoólicas? Você já ingeria bebidas quando você dava aula? Ou você começou depois? As coisas começou a piorar mais como? Não, mesmo quando eu dava aula ainda, eu bebia. Você começou a beber essas épocas ou já bebia há muito tempo, antes de dar aula? Não. Foi depois que eu comecei a trabalhar na escola mesmo.
E que eu comecei a ingerir mesmo. veja só, ele tinha uma profissão de professor, pessoal. E eu falo para vocês, o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. A Bíblia fala, o meu amigo Geraldo, que ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Na verdade, a bebida acabou com a sua vida. Foi isso. Querendo ou não, acabou com a sua vida. De certa forma, sim. Quando você para um pouco assim e volta lá atrás, passa um filme na cabeça quando você para assim um minuto. Tudo aquilo que você fez, você estudou, você fez uma faculdade, você se preparou, passou e teve a experiência de lidar com crianças, né? E quando você vê hoje a sua situação, o que se passa na sua cabeça? Que tem que mudar, né? Tem que mudar e recuperar o tempo perdido, Tá vendo, gente? né? Geraldo, eu vou ler aqui. E não foi à toa que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para falar com esse homem. Eu tenho muita consideração por você. Amém. Amém. Muitas das vezes vivemos dentro de uma bolha, mas muitas das vezes julgamos quem está ali na sarjeta, ou quem é mesmo usuário de alguma droga. Muitas das vezes criticamos porque não sabe o que é ser dependente de drogas, seja ela bebida ou cigarro. E de certa forma você tenta sair, mas você não tem força. Verdade. Mas eu vim aqui, Geraldo, para te falar uma coisa. Vou ler aqui, gente. Um versículo só para você que está assistindo aí entender, tá? O que Jesus disse em João 10, capítulo 10, versículo de número 10. Eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Isso significa que ele não veio só para nos dar existência, mas uma vida plena, cheia de sentido, paz, alegria e propósito. A vida abundante que Jesus oferece para nós, Geraldinho, ela vai muito mais além do que o material, do que o dinheiro, do que o status, do que religião. A vida abundante que Jesus oferece é paz no meio da tempestade, esperança mesmo na dor e a certeza de que Deus está presente em cada detalhe. Jesus foi direto. O ladrão vem apenas para roubar. E o que ele te fez roubar todo esse tempo? Ele roubou a tua profissão que você tinha antes. Ele roubou a tua paz. Ele é um cara carismático. Mas o que acontece? Eu consigo sentir que naquela pegada, pega na minha mão, faz de conta que você vai me cumprimentar. Quando você pega na mão de alguém que você sorri, mas só Deus sabe o que está se passando aqui dentro. Aquele sorriso não é de alegria. Esse sorriso, muitas das vezes, Geraldo, que você tenta passar para as pessoas, não é um sorriso de alegria. Você está entendendo? E muitas das vezes, por que o cara começa a beber, ou às vezes começa a fumar, aí só vai piorando a cada dia. Porque ele tenta trazer para ele aquilo lá. Como que fala? Um momento de prazer, mas é instantâneo. Quando o efeito do álcool, da droga passar, aí você cai na realidade. Me desculpa a palavreada, aí você vai falar: caraca, meu, o que eu fiz? Escuta, você tem uma filha? Tem. Quando você lembra da sua filha, o que passa nessa sua mente? É uma alegria muito grande, né? É um presente de Deus Um presente de Deus. que eu tive. Hoje ela tá com 18 anos, Ela mora na onde? Joara. Tá com a mãe dela. Ela vem aqui sempre? De vez em quando, velho. De vez em quando? Ela conversa com você, fala: pai, o senhor tem que sair disso? Não foi à toa que eu tô vendo aqui, Geraldinho. E não vai ser à toa
que vamos ajudar esse homem aqui em oração, pessoal. Você tem um grande propósito na sua vida. Cuidado com as amizades de quem bate às vezes nas costas. Só tem uma coisa que é verdadeira e que se preocupa com você, a sua própria família. Seu pai te ama, conversei com ele, seu pai, seu expedito te ama, cara. Posso continuar? Pode. Vou continuar aqui, ó. Existe um inimigo espiritual que tenta roubar a nossa paz, matar nossos sonhos e destruir a nossa fé. Mas existe um Salvador que veio dar vida plena, verdadeira, cheia de propósito e esperança. Quando Jesus fala vida em abundância, ele não está prometendo uma vida sem problema, muitas das vezes, mas uma vida com sentido, entendeu? Muitas das vezes você quer a gente, porque eu já fiz o uso de bebidas alcoólicas. Muitas das vezes na minha tristeza eu falava assim, pô, eu vou mexer a cara ali e eu vou achar um caminho, um lugar para me sair de um certo problema. É onde muitas das vezes eu posso ficar alegre só naquele momento, mas quando eu caio em si, no outro dia, a angústia está muito mais maior do que eu ingerir aquela bebida muito antes daquele momento que eu pensei, né, queria me fazer bem, mas me acabou fazendo mal. Mas uma vida com sentido, mesmo com dificuldades. Ele está falando de uma paz que o mundo não entende, de uma alegria que vem de dentro, de um amor que preenche o vazio que ninguém mais consegue tocar. Vida abundante é acordar com fé, dormir com gratidão, viver com propósito e saber que mesmo nos dias difíceis, o Senhor está conosco. Amém. Se hoje você está, Geraldinho, se sentindo roubado pelo cansaço, por tudo que você já tentou conseguir de uma certa maneira, estou falando assim, querer conquistar e não conseguiu, o único jeito de você conseguir é primeiro fazer a vontade do Todo-Poderoso, do Criador que fez os céus e a terra, que é teu Criador, Ele que te fez. Foi igual eu estava falando pro Geraldinho, você sabia que desde o ventre da barriga da sua mãe, porque para nascer você tem que ser formado, são 9 meses, né? Deus já sabia como que era o seu nome. Eu estava falando isso pro Geraldinho. Você não veio no mundo à toa. Vamos continuar aqui, gente. Jesus veio justamente para te resgatar disso. Ele quer te restaurar, curar o que está quebrado e te encher de vida nova. Glória a Deus, aleluia. Receba essa vida abundante hoje. Basta abrir seu coração e deixar ele entrar. Você sabe o que temos que fazer, ô Geraldinho? O Espírito Santo, ele é bem educado. Ele que me trouxe aqui para falar com você. Por muitas das vezes, meu amigo, pode chegar um pouquinho mais perto aqui, pode chegar um pouquinho mais perto aqui. Muitas das vezes, você quer achar saída em lugares que até o Senhor não se agrada. Mas eu vim aqui como seu irmão e como seu amigo te dizer que não pense muitas das vezes em tirar a própria vida. Não pense muitas das vezes em acabar com aquilo que Deus já está preparado para você lá na frente. É a mesma coisa em cá, ó, o inimigo. Se ele vê uma brecha, Geraldinho, a brecha pode ser desse tamanhozinho assim, ó. Pode ser desse tamanhozinho. Se você tiver uma brecha dentro da sua casa, pode ser desse tamanhozinho, gente. Que o inimigo é assim, ele é entrão, ele entra, ele faz alvoroço, ele quer intrigas, ele quer briga, ele quer tudo. O Espírito Santo não. O Espírito Santo está me usando para falar com você aqui. Você já está entendendo o que está acontecendo aqui? Sim. Já está entendendo, Geraldinho? Uhum. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo me trouxe aqui para falar com você. Se você der espaço para ele vai fazer assim, ó. Me desculpa aí, tá? Se eu tô fazendo isso, é porque eu já conheço o Geraldinho, tá, gente? Eu tenho um pouquinho mais de... Geraldinho, ele vai fazer assim, ó. Ei, deixa eu entrar nesse coração, cara. Deixa eu fazer você feliz de verdade. Eu quero te ajudar a você andar num caminho certo, que você não vai olhar nem para a direita, nem para a esquerda,
mas que você vai ter um foco se você realmente mudar esse pensamento seu. Porque se você falar assim, Geraldinho, pode falar comigo, Senhor, Senhor, me livra me livra da bebida, desse vício que está acabando que está acabando com a minha vida. com a minha vida. Eu estou deixando Eu estou deixando a minha família a minha família preocupado. E a única saída E a única saída é só o Senhor, meu Deus. é só o Senhor, meu Deus. E eu tenho certeza Eu tenho certeza que o Rafael que o Rafael não veio não veio à toa. à toa. É porque É porque o Senhor o Senhor tem uma obra tem uma obra na minha vida. na minha vida. Então, Então, que eu entregue que eu entregue a minha vida a minha vida aos seus pés, Jesus. a seus pés, Jesus. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Eu tô sentindo a presença de Deus nesse lugar falando Amém. com você. Amém. Tá sentindo, Amém. Geraldinho? Opa. Glória a Deus, cara. Deixa eu falar pra você. Agora, preste bem atenção, gente. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 9 e 10. Diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão. Agora nós vamos falar uma coisa aqui que é séria. Olha o que a palavra de Deus está falando em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 9 e 10, ô Geraldinho. A palavra diz assim, ó: não sabeis que leve isso aqui para você, hein? Presta bem atenção. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminado e nem sodomitas, nem ladrões, nem avarento, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso não sou eu, o Rafael aqui, que está falando para toda a igreja, para todos os nossos amigos e amigas e irmãos. É a palavra de Deus em Coríntios capítulo 6, versículo de número 9 e 10. Então assim, eu senti, o Espírito Santo falou: Rafael, vai lá e conversa com o Geraldinho. Tô aqui, Geraldinho. Tudo isso que eu tô te falando, cara, entra aqui dentro, não saia desse. Muitas das vezes, até as pessoas estão conversando com você, seja o seu pai ou alguém da sua família, mas às vezes você consegue entender na hora, aí chega lá na frente você acaba esquecendo tudo. É o inimigo muitas das vezes, cara. Mas a partir de hoje, um dia você vai lembrar esse momento que eu estive aqui com você. Caraca, cara, o Rafael foi lá e me falou tudo aquilo. Esse versículo que eu acabei de ler de 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 9 e 10, ô Geraldinho, mostra que quem vive na prática da bebedeira sem arrependimento está se excluindo do reino de Deus. Não é sobre cair uma vez ou outra, mas sobre viver preso nisso, sem buscar mudança. Gálatas capítulo 5, versículo de número 21 diz, também reforça isso que eu acabei de ler: invejas, homicídios, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que acontece? Quem desobedecer a Deus? A Bíblia é muito clara. A desobediência a Deus tem consequências sérias. Não é apenas uma questão de errar, mas de rejeitar voluntariamente a vontade de Deus. Romanos capítulo 6, versículo de número 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Em 2 Tessalonicenses capítulo de número 1, versículo de número 8 e 9 diz: como em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão a eterna perdição, antes a face do Senhor e a glória do seu poder. Agora que eu vou falar a mensagem direta daquilo que eu acabei de retribuir para você aqui. Quem desobedece a Deus de forma consciente, recusando a verdade, estará caminhando para a condenação eterna. Caminhando para a condenação eterna, a desobediência fecha as portas do reino. E não adianta apenas dizer eu creio se a vida não demonstra obediência.
Hebreus capítulo 10, versículo de número 26 e 27 diz: também pesa, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Mas atenção, sempre há esperança para quem se arrepende, Geraldinho. Deus é misericordioso com quem se volta para Ele, com sinceridade, mas quem insiste na desobediência está escolhendo o caminho da perdição. Eu vim aqui, sabe por quê? Você não vai entrar nesse caminho da perdição não, meu irmão. Amém, amém. Eu sei que muitas das vezes não é fácil. Daqui a pouco eu vou embora. Eu não sei o que vai acontecer com você. Vou estar orando por você também. Amém. Amanhã, hoje é quarta-feira, pessoal. Amanhã, quinta-feira, vai ter um culto, Geraldo. Um culto. Iremos estar lá na congregação, no culto, ouvindo a palavra do Senhor e escutando louvores. E eu sinto em dizer para você, por isso que eu vim aqui, ler essa palavra, que Jesus, Ele dá vida e vida com abundância. Deus é bom, o diabo não presta. E que amanhã, no culto de amanhã, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Vai vir um irmão de fora aí, um irmão de fora, e ele é abençoado, usado por Deus. Vai amanhã. Vou fazer o seguinte. Se prepara amanhã. Eu venho te buscar de carro. Tá bom? Amanhã à noite você não vai fazer compromisso. Por que eu tô gravando? Muitas pessoas estão vendo você hoje. Muitas pessoas às vezes batem nas suas costas, tira sarro. Você acha que é amigo, que tem amigo. Mas você não tem amigo. Porque o verdadeiro amigo, ele não te coloca mais no fundo do poço. Ele pega no teu braço, irmão, e te arranca do fundo do poço. Tá entendendo? Sim. Vou falar um negócio pra você. É forte que eu vou falar. Geraldinho, você é um cara muito inteligente. Você tinha toda a vida, uma vida de abundância pela frente, mas você se entregou no mundo da bebida. O teu pai, deixa eu fazer uma pergunta pra você. O teu pai, ele já teve gasto com você? Um tratamento, algo do tipo? Ele sempre teve. Pai sempre teve. Ele te ajudou? Sempre te ajudou? Ajudou e muito. E muito. E continua ajudando até hoje. E mesmo assim, de vez em quando, você dá uma escapadinha, dá uma bebidinha? A gente desliza. Você não se consegue se controlar? Tô tentando. Tô bem melhor do que eu era antes. Porque eu tive derramado na bebida mesmo. Mas hoje eu bebo, sim. Mas já não é como antigamente mais. Cada dia que passa eu tô me controlando mais. A palavra de Deus, irmãos, é como uma espada de dois gumes. O homem ele pode ter o coração duro que for, mas quando a palavra do Senhor penetra dentro dos nossos corações, ninguém consegue se controlar. Aí você começa a sentir aquela presença, daqui a pouco seus olhos começam a chorar. E uma coisa eu te falo, a partir de hoje, nem aquela bebidinha que você colocava mais. Olhando pra mim, Geraldo, você vai beber? Vai beber a partir de hoje? Vai parar mesmo de vez. Porque é o seguinte, às vezes você toma um golinho pra você matar aquela vontade, aí na tua cabeça, ó, eu tomei aquele golinho pequenininho, mas o que eu tomava antes era mais. Mas mesmo assim, você está saciando ainda a vontade da sua carne. Você sabe qual que é a melhor maneira? Eu sei que não é fácil, mas se você falar, Espírito Santo de Deus, me ajuda, porque não foi à toa a minha vinda aqui. Eu quero ser liberto dessa bebida, da cachaça. Amém. O defeito meu é só a bebida mesmo. O seu defeito é só a bebida? É. Graças a Deus. Outra droga eu nunca coloquei na boca. Só que uma coisa, Geraldinho, tira da sua cabeça, a partir de hoje, que você seja um novo homem, uma nova criatura. Amém. O que eu te falei, não estou aqui para alimentar o seu ego. Estou aqui, Geraldinho, porque você é um cara muito especial. Amém, amém. E eu não poderia vir de pregar a palavra para você. Muito obrigado. E você é muito mais que convidado especial para estar amanhã lá. E eu vou vir te buscar. Você vai comigo? Vamos amanhã,
às 7 horas, lá para umas 7 horas, 7h15 eu venho te buscar. Certo. Da noite, tá? Uhum. Faço questão de te vir buscar. E vou deixar você à vontade. Você entendeu o que eu falei? O inimigo, ele não brinca de ser inimigo, o diabo não brinca de ser diabo. Porque um dia, Geraldo, nós iremos partir desse mundo. Aí eu te pergunto, naquele grande dia, no dia do juízo final, é forte o que eu vou te falar. Será que o seu nome vai estar escrito no livro da vida? Se você continuar, mesmo nos golinhos, fazendo a vontade do inimigo? Por que eu tô falando essas palavras fortes? Porque você tem um chamado da parte de Deus na sua vida. Você não veio à toa na terra. O que te estragou, o que acabou com a sua vida, o que às vezes deixa seu pai de cabelo branco, é a bebida que você ingere. Olha, eu vou fazer uma pergunta pra você, Geraldinho. Quando você se lembra, caído na sarjeta, igual eu fiquei sabendo que você ficou até debaixo de uma goteira, teve que ir lá a gente te tirar. Rapaz do céu, o que se passa na sua cabeça? É tristeza, né? Saber que a gente ficou nessa situação. E por causa da bebida. Por causa da maldita mesmo. E a bebida que você fala é a branquinha mesmo, é a pinga. É a pinga. Pinga Não mesmo. é cerveja não. Não. É a pinga mesmo. Mas amanhã você se prepara, que eu vou vir te buscar aqui e vou te levar você pro culto. Tá bom? Tá bem. Opa. Se eu não viesse aqui pregar a palavra para esse rapaz aqui, você entendeu o que eu falei, Geraldinho? Sim. Se você tiver com uma dúvida, as pessoas os nossos irmãos estão assistindo, pode perguntar. Se tem alguma dúvida em relação a isso, pode me perguntar, que eu te respondo. Não. Tranquilo. Só tenho a agradecer. E louvar o Senhor. Por isso. Por tudo que você falou, pelo comentário e tudo mais. Para as pessoas que estão te assistindo, o que você tem para falar para essas pessoas que também estão na mesma situação que você, olhando para aquela câmera ali? Olha só, gente, esse trabalho que o Rafael veio fazer Você precisava de ouvir isso? comigo aqui hoje, eu precisava ouvir. Amém. E Glória de a Deus. repente você que Aleluia. está na mesma situação que eu e que está assistindo, Amém. Amém. escuta e opera nessa obra aí. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria falar para todos que estão assistindo também, agradecer, viu, Rafael, Obrigado, cara. por você ter vindo aqui. Posso dar um abraço no você? Claro que pode. Por você ter vindo aqui, meu irmão, e fazer esse trabalho bonito, viu? Que Deus há de abençoar muito nessa trajetória aí da sua vida. E não pare esse trabalho não, porque tem muita gente precisando de você. Obrigado. Muita mesmo. Tá bom? Não esquece disso não. Tem muita gente precisando de você. Amém. Amém. Assim como eu. Né? E agora eu vou seguir na sua ideia. Tudo que eu falei foi real. Amém, Isso amém. não é brincadeira. Eu sei. O diabo, ele quer tirar tua paz. O diabo, ele quer fazer de você... como que fala? Eu vou falar logo aqui só pra você. Ele quer fazer de você um brinquedo. Entendeu? Um bonequinho. Um boneco. É. Brincar com você. Porque assim, você deu legalidade pro diabo, pro inimigo, gente. Ele faz o que quiser de você. Mas se você buscar Deus de todo o seu coração, aceitar o único, que é Jesus Cristo, o Salvador, aquele que morreu, deu a vida lá na cruz, foi ressuscitado no terceiro dia. Aleluia. Estou sentindo a presença dele aqui falando com você. Você vai ter o nome escrito no livro da vida se você andar à vontade de Deus, adorar, se entregar. E quem que vai ter que bater continência para você é o inimigo. Não é você que tem que bater continência para o inimigo. Porque você vai estar com autoridade, você vai estar cheio do Espírito Santo. E estamos aqui nesse mundo. Olha quanto tempo perdido você teve, o Geraldinho. É verdade.
Não me lembro certo a quantidade de anos, mas Faz tem tempo, mais. faz muitos anos. Faz tempo. Faz Você tempo. tem saudade, sente falta. Sinto, claro que eu sinto. Então, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo, vamos orar para Deus restaurar a tua mente, porque você é um cara inteligente, mas que você vai fazer o concurso, tá chegando o concurso? Tá chegando, do estado. E você quer fazer? Eu vou fazer. Vai fazer? E tem o teste seletivo da prefeitura também, que eu vou fazer também, Faça. né? Faça. Você tá tudo com os seus documentos aqui, não tem? Uhum. Como professor. Sim, É fazer, passar e começar a dar aula. com certeza. Aí agora que você precisa buscar. Eu preciso você jejuar. Jejua, cara. Se você precisa dobrar o joelho junto, nós vamos... Rafael, vamos orar junto? Vamos orar junto. Vamos buscar a presença do Senhor junto. Vamos se animar. Porque não é fácil, porque o mundo é jaz do maligno. Eu já acabei de ler, irmão. Jesus veio dar pra vida e vida com abundância. Vamos escolher Jesus Cristo então? Para ir colocar ele no caminho e as coisas começarem a dar certo na nossa vida? Não dizendo que o problema vai ser cessado. Mas quando tiver problema, mas você estando com Jesus, você tem paz. E as coisas vão dando certo. E se você tem problema, muitas vezes, a gente que serve a Jesus Cristo, tem vezes que a gente passa por cada momento, cada coisa, mas você dobra seu joelho, começa a falar com o papai, busca a presença, vai ler a Bíblia, o Senhor vai e te enche, o Espírito Santo vem e te abraça. Aí a gente já começa a chorar, não aguenta ali da presença. Eu antigamente era o contrário, antes de Cristo, bebia cerveja e, cara, deixa eu falar um negócio pra você, olha aqui. A salvação é de graça. Para você ir na igreja, é de graça. Para você ficar lá dentro, ouvindo a palavra, ouvir louvores, é de graça. Para você aceitar Jesus, é de graça. Tudo que pertence a Deus para você entrar no caminho estreito, é de graça. E agora, para fazer a vontade do diabo? A pinga que você toma, você tem que ter um dinheiro, pagar. É tudo pago. Tá entendendo? Pra você comprar uma caixa de cerveja, é tudo pago. Pra você comprar cigarro, é tudo pago. Pra você alimentar seu vício, você vai gastar um dinheiro do caramba. Quando você deixa, já tá rapando tudo dentro de casa, tá vendendo televisão, tá acabando com tudo. Até isso o diabo, por isso que eu falo pra você, o diabo veio pra matar, roubar, destruir. Ele não brinca de ser diabo. E pra entrar no céu é de graça. Além dele dar abundância, encher nossos corações. Gente, a graça é de graça. Glória a Deus por isso. E você vai ser um cara que, se Deus quiser, você vai ser liberto 100%. Lembre-se no que eu falei. Guarda no seu coração. Tá bom, ô Geraldinho? Já tá guardado. Tá guardado no coração? Já tá guardado. Já. Quando der vontade de você beber uma cachaçinha, você fala assim, ó, tá repreendido em nome de Jesus. Amém. Começa a lembrar naquilo que eu te falei, que você vai começar a criar força. A tua pilha está totalmente descarregada. Eu vim aqui como o inversor para carregar essa bateria. Eu sou o fio da conexão do Espírito Santo. Estou tentando carregar a tua bateria, porque é um sinal que essa bateria ainda vai funcionar. Dá essa chance. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aleluia. A Bíblia fala para a gente ouvir, prestar atenção naquilo que o Espírito Santo está falando. Tá bom? Vamos orar? Vamos. Fecha seus olhos. Vamos agradecer a Deus. Dá tua mão aqui, Geraldinho. Querido Deus e eterno Pai, está aqui esse homem, Senhor. Visita ele das plantas do pé até no fio da cabeça. Preenche o coração dele, que ele tenha um entendimento a partir de hoje, que ele não coloca bebida mais na boca dele, Senhor. É uma alma, meu Deus, porque naquele grande dia é isso que o Senhor vai dar conta de todas as coisas. E eu vim aqui, Senhor, como amigo, como irmão, orientar ele. Ele ande num caminho de luz, de transformação. E que eu sei que o Espírito Santo, se ele abrir o coração, Senhor, o Senhor vai restaurar o caminho dele. Deus, em nome de Jesus, eu agradeço pela sua presença. E dá um forte abraço aqui, meu amigo. Tá bom? Deus abençoe muito. Precisa da minha ajuda, eu tô aqui para te ajudar. Certinho. Me espera amanhã. Coloca uma roupa bem bonita, um perfume bem cheiroso.
Beleza? Tranquilo. E vou te levar amanhã para você estar ouvindo a poderosa palavra do Senhor ali na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Quero deixar um abraço pro nosso pastor Ronildo, um homem abençoado de Deus, a pastora Tonilene. Um grande abraço ao pastor, a pastora. Que Deus venha abençoar esse casal que o Senhor colocou para cuidar de nós aqui em Novo Horizonte do Norte, AD Madureira. E que Deus abençoe a todos os irmãos. E tá aqui, gente, uma alma que a gente não pode apontar o dedo e falar que aquela ali não tem mais chance, que tem chance sim. E repreenda esse diabo, esse inimigo, palavras proferidas, que muitas das vezes é só para ferir o nosso coração. Tá bom? A paz do Senhor a todos, irmãos. A paz do Senhor.